Eu estou, assim, animado e muito alegre pelo privilégio de nós começarmos, mesmo que em tempo de quarentena, e eu confesso que fiquei em dúvida se nós faríamos isso. Mesmo em tempo de quarentena, estamos iniciando uma nova caminhada bíblica. Um livro inteiro de Daniel em 12 semanas, 3 meses. E nesse domingo, dia 26 de abril, vamos dar início, e assim para que você possa entender o que no meu coração pretende, o que Deus pretende nos comunicar lendo o livro de Daniel nessas semanas. Eu confesso, como eu falei, que estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus, no tempo que estamos vivendo hoje, Deus pode fazer, Deus pode nos informar, nos esclarecer, lendo um livro tão belo, tão bonito, tão profético, tão revelador, que é o livro de Daniel. E para começar nesse domingo, temos hoje o nosso primeiro tema, que é o Espírito da Babilônia versus o Espírito de Deus. E a minha pretensão com você nessas semanas é te mostrar pelo menos duas coisas. Nós vivemos assim, puxados de um lado para o outro o tempo todo. Nós estamos o tempo todo focados. O mundo que vivemos nos faz ficarmos focados naquilo que é visível. E nós esquecemos daquilo que é invisível. Então, a primeira coisa que eu estou orando e pedindo que Deus assim faça com essa série de mensagens, a primeira delas é nos dar essa noção de que além do mundo material e visível, existe um mundo imaterial e invisível. Existe uma guerra travada nos reinos espirituais, entre Deus e Satanás, anjos e demônios. E o livro de Daniel vai nos ajudar a trazer isso à tona, a revelar isso, não só naquela época, mas atuando constantemente. A segunda coisa que eu peço que Deus assim nos ajude e nos oriente, nos mostre, é que no tempo que somos puxados de um lado para o outro constantemente, por exemplo, nos dias de hoje, nós somos puxados a nos posicionar, por exemplo. Sandro, se posicione, você é de direita ou você é de esquerda? Sandro, se posicione, você é a favor ou não a favor do aborto? E somos sempre convidados a nos posicionarmos de forma social, política, partidária, cultural, ideológica, educacional. Sabe, e a minha intenção, lendo o livro de Daniel, é fazer você ter uma revelação que o que Deus quer não é que nós nos deixemos puxar de um lado para o outro, direita e esquerda, mas é que nós, pelo livro de Daniel, ganhemos fé para crer em Deus, que existe um reino, o reino celestial e o reino da Babilônia, que é o reino deste mundo, e sejamos puxados não de um lado para o outro, para nos posicionarmos, mas sejamos puxados para cima, para o reino de Jesus. E é isso que vamos tratar essas 12 semanas e esses 3 meses. E vamos começar do princípio. Hoje, lendo o capítulo 1, versículo 1 em diante de Daniel. Mas antes de nós lermos, eu preciso conversar com você algumas coisas. Por exemplo, o livro de Daniel, ele se passa na Babilônia, em um reino babilônico. Bom, o que é a Babilônia? O que é esse reino? A Babilônia é um reino, uma cultura antiga, é um povo antigo, o qual Daniel é levado com o povo de Deus, ou seja, a nação de Judá, como exílio. Essa nação da Babilônia tem o seu rei, tem o seu reinado e uma cultura que é imposta ao povo de Deus. Agora, a Babilônia também não só uma cultura e um povo antigo, mas a Babilônia também tem um contexto espiritual, ou seja, por trás da Babilônia existe um espírito demoníaco. Existe um espírito que vai tentar impor, no caso de Daniel, os jovens, como em toda a história, a sua cultura. É um espírito que se opõe ao Espírito de Deus. Lembrando você que antes da criação, da fundação de todas as coisas, acontece uma separação. Qual separação é essa? Vai dizer a história bíblica que no céu, onde Deus habita com os seus anjos, alguns anjos se rebelam contra Deus. E por perder essa batalha de se rebelar contra Deus, eles são expulsos deste lugar, aonde Deus habita e é Senhor. E desde esse dia em diante, Satanás e os seus demônios, com esse espírito, tentam impor um falso reino. Um reino que se contrapõe ao reino de Cristo. Um reino que eu vou chamar, essa série de Daniel, um reino falsificado. O que dá nome à série, um reino caído. Ou seja, Satanás, em desagrado ao reino senhorio de Cristo na eternidade, ele então, não conseguindo obter sucesso,
Ele é deposto e agora tenta constantemente na história, não só com Adão e Eva, em toda a história, em impor um reino, que é um reino oposto ao de Cristo, que é um falso reino, que tem seus falsos deuses e um falso senhorio. Então a Babilônia tem por trás dela esse espírito babilônico que se rebela contra o Espírito de Deus, de um falso reino. Por exemplo, Apocalipse é quem vai dar uma noção disso que é Babilônia. Nos capítulos 14, 15, 16, 17, 18, por muitas vezes, em Apocalipse, que na verdade Apocalipse é um livro que está muito conectado ao livro de Daniel, Apocalipse vai dizer que essa Babilônia vai chamar de que ela é a mãe das prostitutas. A grande Babilônia, mãe de prostitutas. Ou seja, eu quero fazer uma comparação aqui até um pouco chocante, muito forte. Temos no Apocalipse, na Bíblia, uma ideia de que Cristo tem o seu povo e Jesus tem a sua igreja que chama de sua noiva. Então o reino de Jesus tem o seu povo e a sua noiva. O Espírito de Deus tem o seu povo e a sua noiva. Já a Babilônia, segundo Apocalipse, que chama a mãe das prostitutas, se Cristo tem uma noiva, esse espírito babilônico tem as suas prostitutas. Então, ou seja, em Cristo e o seu reino há uma relação de respeito, amor, e na Babilônia há uma relação de uso, há uma relação de propriedade. E Apocalipse vai terminar essa história dizendo que, olha, a grande Babilônia caiu a grande Babilônia. O que vai dizer que no final das contas, o reino de Cristo sempre vence. Ele é superior. Cristo é Rei e Senhor e o Espírito de Deus está acima do espírito da Babilônia. É isso que vamos conversar nessa nossa primeira reflexão. E a Babilônia tem na história as suas ações, o que eu vou chamar de personificações. Não só a Babilônia atuou na Babilônia, mas, por exemplo, esse espírito babilônico estava presente em Sodoma e Gomorra. Esse espírito babilônico estava presente em Nínive. Esse espírito babilônico estava presente no Egito, lá em Êxodo. Esse espírito babilônico vem agindo em toda a cultura e história. Por exemplo, esse espírito babilônico, que é esse falso reino que se contrapõe contra o reino de Jesus, ele pode ser visto, por exemplo, na Alemanha nazista, aonde o nazismo vai levar uma imposição de um reino com massacres, genocídios e mortes aos judeus, naquela época visto como povo de Deus. Mas não só na Alemanha nazista, temos, por exemplo, esse espírito babilônico que contrapõe o Espírito de Deus e age contra a imagem de Cristo no ser humano, em outros lugares, por exemplo, com um regime fechado religioso. Coreia do Norte, podemos ver espírito babilônico no Irã, quando temos atuações na Coreia, no Irã, onde o evangelho é proibido, onde pessoas são decapitadas e mortas por professarem e confessarem Cristo como sendo a sua vida. Mas não para aí. Esse espírito babilônico não está apenas vinculado a uma nação, mas a movimentos. Ele está presente quando temos, por exemplo, o tráfico de drogas, que traz um dos grandes maus ao mundo. Temos, por exemplo, o tráfico de pessoas, tráfico de crianças, tráfico de gente. Aí está o espírito babilônico. Mas não só aí, ele está presente na cultura que vivemos hoje. Ele está presente na política que vivemos hoje. Pasmem. Ele está presente, por exemplo, e atuando muito nos conceitos culturais, ideológicos também do mundo de hoje. E principalmente ele pode ser visto na educação que vivemos hoje. Na educação onde é latente, é visível. Onde esse espírito babilônico, que é esse falso reino com sua cultura falsa, denegrindo aquilo que o reino de Cristo quer fazer ao homem, na educação é muito presente. E é um pouco daquilo que Daniel vai viver na sua época, e ainda hoje acontece. É esse espírito babilônico impondo aos nossos jovens adolescentes uma cultura falsa, seus deuses falsos. Isso vai gerar grandes problemas ao redor de tudo aquilo que nós temos visto e vivido ao longo da história. O livro de Daniel vai nos revelar, meus irmãos, que não é um livro que fala apenas sobre aquilo que aconteceu. Esse livro nos mostra aquilo que sempre acontece. Aconteceu em Daniel, aconteceu antes dele, aconteceu depois dele e acontece hoje. Por isso hoje o nosso tema é esse, o espírito babilônico versus o espírito
de Deus. Eu quero começar hoje trazendo para você 6 princípios, ou seis coisas, e eu vou dividir aqui entre esses 2 espíritos e o movimento deles. Primeiramente, vamos passar sobre o que esse espírito babilônico pretende. O que esse espírito babilônico quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa cultura. 3 coisas. E ao final vamos também ler o texto e ver também o que o Espírito de Deus quer fazer em você, por você e através de você. Então, vamos começar a ler, e a primeira coisa que temos é o espírito babilônico, ele quer derrubar você. E podemos ver isso lendo os textos, e vou ler Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou seja, você percebe no texto que sempre haverá essa falsificação, ou seja, se Deus tem um reino, e se Deus é rei, Senhor em Cristo, também a Babilônia vai ter os seus reis, os seus reinados. E Nabucodonosor é um desses que representam o reinado do espírito babilônico, como eu falei, de muitos que passaram na história e ainda hoje estão de pé. Rei da Babilônia veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele quem? Nabucodonosor, levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Até aqui. Eu quero aqui ressaltar com você 2 coisas importantes. A primeira delas, além da Babilônia colocar os seus falsos reis e deuses, percebemos aqui que os utensílios da casa do Senhor são levados para o templo do Deus dos babilônicos. Ou seja, se há um Deus verdadeiro, a Babilônia também vai produzir os seus falsos deuses. E terá para si os seus utensílios, terá para si os seus reis, terá para si os seus templos de falsos deuses, porque só Deus é Deus de verdade. E a Babilônia vai produzir os seus templos e os seus falsos deuses. Algumas coisas importantes nesse texto é que nós observamos, por exemplo, que é Deus quem entrega o rei Joaquim e o seu reinado nas mãos de Nabucodonosor e da Babilônia. E a primeira pergunta que fazemos é: por que Deus tem um povo? Por que Deus fez para si um povo? Por que nem todos são povo de Deus? Desde Daniel podemos perceber e olhar que Deus faz para si um povo, a princípio do povo judeu, e Deus dá a eles suas leis, princípios, Deus dá a eles as suas orientações, mandamentos, a sua cultura, a sua literatura, para que o povo então, vivendo sob o senhorio de Deus, o verdadeiro Deus, Senhor e Rei, também que eles fizessem para si um templo. Esse templo ao verdadeiro rei seria um templo onde Deus habitaria, seria no meio deles. Para que através desse povo que adora esse Deus e tem essa cultura da fé cristã, através desse povo viesse o Messias. Então Deus faz para si um povo, dá para ele a cultura, a literatura, pede que faça um templo para que nele habite, para que desse povo então venha Jesus, o Messias. Se não fosse assim, Cristo não viria a nós. Por isso Deus faz um povo para si. Ainda hoje isso é verdade. Hoje o povo de Deus não mais são apenas os judeus, porque Cristo morre por todos. Em Cristo somos adotados como filhos, romanos, gregos, brasileiros, americanos, asiáticos, coreanos, brancos, negros, amarelos. João vai dizer que no Apocalipse ele vê gente de todo tipo de povo, língua, raça e nação. Então hoje, embora haja essa miscigenação de povos, ainda hoje Deus tem um povo comprado pelo sangue de Jesus. Agora, a segunda pergunta que fazemos é: por que se Deus tem o seu povo, por que Deus permite que em outro povo babilônico, que tem um falso reino, uma cultura contrária à cultura do reino de Deus, por que Deus permite que eles levem os utensílios do templo de Deus para o seu templo? É claro, quando vemos aqui que fala assim, olha,
Jerusalém e o Senhor entregou Joaquim. É o Senhor quem dá. Mas por que Deus permite isso? Pastor, por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que o povo seja exilado? Por que Deus permite que o seu povo sofra? Deus algumas vezes vai usar os seus mecanismos também para disciplinar o seu povo. Aqui o povo é exilado, por exemplo, por conta de disciplina, para ser disciplinado por Deus. E um dos motivos aqui claros no texto que temos aqui e nos profetas que andaram junto com Daniel, ou são contemporâneos, é que Deus, quando deu para o povo, fez deles o seu povo, Deus deu para ele leis, mandamentos, normas. Um deles, são muitos. Um deles, em Levítico 25, leia você na sua casa, ele vai dizer que há uma norma de você guardar a terra no 7º ano. Como que é isso? Deus vai dizer assim, durante 6 anos vocês semeiem, vocês cultivem, vocês plantem, vocês recolham o que a terra vai lhes dar, e daí vivam, e daí se alimentem, e daí façam a sua renda. Mas no 7º ano, a terra deve descansar, Levítico 25. No 7º ano, a terra deve descansar. Não semeiem, não plantem, não colham. O que acontece é que o povo desobedece. O povo não observa o mandamento de Deus. E o que o povo faz? O povo semeia, colhe e planta os 7 anos inteiros. É interessante, podemos pensar assim, por que Deus tem esses formatos, essas coisas esquisitas? Hoje, por exemplo, vivemos hoje crises econômicas, crises, por exemplo, de alimentos, crises de produção de material, de alimentação. Por quê? Porque a terra não tem descansado. Deus é um Deus sábio. Quando ele fala assim, deixem a terra descansar no 7º ano, é para se recuperar, para então no outro ciclo de 7 anos, ela voltar a produzir. Então o povo não observa esse mandamento, esta lei. O que eles fazem? Eles semeiam e colhem os 7 anos. Sabe por quanto tempo? Por 490 anos. Sim, 490 anos o povo é desobediente. Por 490 anos Deus está tolerando a sua desobediência. Isso me diz, a princípio, fala sobre a tolerância e a misericórdia de Deus. Imagina comigo, se você tem um filho, você fala assim para o seu filho diariamente, não faça isso. Aí ele volta a fazer. Não faça isso. Ele faz de novo. Ou você diz, faça isso, e ele não faz. Agora imagine você repetindo isso por 490 anos. Sim, inconcebível, isso não existe, ninguém vive esse tempo todo. Mas quando dá uma semana, meu amigo, você está louco com o seu filho. Já te falei 6 vezes, 7 vezes. Deus tolera isso 490 anos. Deus é misericordioso, Ele é paciente, é tolerante. Mas o tempo chega. E após essa desobediência de séculos, Deus então os leva ao exílio como disciplina. Agora pense comigo. São 490 anos que eles não respeitam o 7º ano de descanso. Você é bom de matemática? Vou pegar uma calculadora aí. 490 anos são 70 ciclos de 7 anos, não respeitados. 7 vezes 70, 490. Eu me lembrei agora, ele se perguntou, Senhor, quantas são as vezes nós temos que perdoar? Disse Cristo, 70 vezes 7. O povo ficou 70 ciclos de 7 anos em rebeldia. Por isso, vão para o exílio durante 70 anos para serem disciplinados. Deus deu a terra, deu instruções, Deus foi paciente, mas também não podemos só apenas ver a observação de que Deus é paciente, mas também ensinamento de que o homem sempre pagará por toda rebelião contra Deus. Não podemos esquecer isso. Deus é paciente, Deus é longânimo, mas o homem sempre pagará por sua rebelião contra Deus. Agora, o que eles estão vivendo e enfrentando, um dos profetas de Daniel contemporâneos, Jeremias, Isaías, possivelmente Abacuque também, Isaías vai dizer em Isaías 39, 6 e 7, há uma profecia do que vai acontecer. Olha o texto.
Um dia, tudo o que há em seus palácios, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam, até hoje, Isaías diz, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Isaías, ele não só diz o que vai acontecer. Olha, vocês vão ser levados, cativos, à Babilônia, nada vai ficar. Tudo será tomado. Mas observe aqui no final do versículo. Alguns serão levados e se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Guarde isso aí. Isaías já havia profetizado. Então, a primeira coisa que aprendemos aqui é que esse espírito babilônico, ele vai tentar derrubar você. Vai tentar impor a sua cultura a você, a sua família, na história, as nações. Agora, temos alguns personagens aqui nesse texto que nós lemos até então, ou na história. Temos Daniel. Falamos sobre a Babilônia, mas temos Daniel. Quem é Daniel? Daniel é um jovem que, como diz Isaías, foi levado exilado para a Babilônia. Daniel vai jovem. O livro de Daniel narra a sua história, os seus 69 anos no exílio, e mais os anos que ele enfrentou fora do exílio. Mas Daniel vai jovem para lá. Ele é prisioneiro, ele é capturado, ele é massacrado, ele é preso, está sem pai, sem família, longe da sua cultura, longe da sua fé, longe dos seus amigos. E ele fica lá até quando ele é convidado, por exemplo, é levado a ser morto, naquela história que lemos da Cova dos Leões. Daniel já estava avançado de idade. Daniel já está idoso. E Daniel, ele é para nós um exemplo de que os inocentes também podem sofrer. É importante começar isso com você, porque algumas vezes nós achamos que por sermos inocentes nós não sofremos. Isso não é verdade. Daniel é um dos exemplos bíblicos. Daniel está sofrendo não por conta daquilo que ele cometeu, mas por conta daquilo que os seus irmãos cometeram. Daniel, como jovem, ali em Judá, ele não cometeu nenhum erro. A Bíblia não narra nenhum pecado de Daniel que o culpasse a ser levado, exilado à Babilônia. Ele é um dos exemplos que inocentes também podem sofrer. Perguntando assim, pastor, por que os inocentes sofrem? No mundo que vivemos, os inocentes também sofrem. O maior exemplo disso é o próprio Cristo. Toda a palavra vai dizer que encarnado no nosso meio, nenhum pecado cometeu, injustamente foi condenado, pelos nossos pecados se fez culpado, foi o que pregamos na Páscoa, se fez culpado no nosso lugar. Um inocente morreu por nós culpados. Daniel é uma prova que inocentes também podem sofrer. Além de Daniel, temos aqui o rei Joaquim. O rei Joaquim é um rei jovem, porém um rei desobediente. O rei Joaquim é um rei que paga falsos profetas para anunciar e dizer o que ele quer ouvir e o que é que aconteça. O rei Joaquim é um rei que ele é rei de uma nação que teme a Deus, mas comete atos que são contrários à vontade de Deus. Eu vou dar apenas um exemplo. É Jeremias, um dos profetas contemporâneos de Daniel, que vai escrever e vai narrar isso, Jeremias 36, lê depois na sua casa com calma, que há um momento na história onde Jeremias está escrevendo as profecias, está narrando a história, e o rei Joaquim, ele pega aquilo que foi escrito, embora muitas pessoas tenham dado para ele a dica, rei, não faça isso, não faça isso, ele desdenha dos conselhos, ele pega os escritos de Jeremias, ou seja, ditado a seu servo, ele pega com uma faca ou com um punhal, ele rasga as escrituras escritas pelo profeta e atia fogo na palavra de Deus. Então o rei Joaquim, esse que lemos, que Deus o entrega nas mãos de Nabucodonosor, é um rei desobediente. Por isso ele e a nação vai pagar a conta. E escreva aí, e quando a nação paga a conta, até os inocentes sofrem, como Daniel sofreu. Joaquim rasga as escrituras, porque esse espírito babilônico, ele sempre vai trazer para nós essa ideia de que temos que
aniquilar as palavras do Deus eterno, do Deus verdadeiro. Temos que aniquilar a cultura do reino verdadeiro, do reino do Senhor. Porque quando a palavra de Deus é extinta, é aniquilada, ela deixa espaço para que então esse espírito babilônico tome o lugar. Por isso que é importante igrejas como essa. Por isso que é importante igrejas espalhadas pelo mundo. Por isso que é importante a tecnologia, as rádios, televisões. Por isso que é importante propagarmos o Evangelho aonde nós pudermos, da maneira que pudermos. Porque o dia, os países aonde a palavra de Deus está sendo erradicada, proibida, perseguida, então esse espírito babilônico vai ter espaço para tomar o lugar. E é isso que o rei Joaquim está fazendo. E o rei Joaquim é aquele que participa do momento da história onde os utensílios... Perguntamos assim, pastor, por que Deus permite que o seu povo passe por isso? Algumas vezes disciplina, para o bem, sempre para o bem. Mas por que Deus permite que os utensílios da casa do Senhor sejam levados para um falso templo de falsos deuses? O que se percebe no texto e na história é que é muito comum esse espírito religioso dentro da fé cristã, aonde as pessoas fazem dos utensílios patuais, aonde as pessoas fazem dos utensílios meios de superstição. Nem todos que têm utensílios religiosos são adoradores, ou adoram, ou amam a Deus. Muitas vezes é superstição. Por exemplo, nem todos que frequentam cultos em igrejas evangélicas o fazem porque amam a Deus. Algumas vezes é por superstição. Eu preciso ir à igreja para que nenhum mal me aconteça, porque lá me faz bem e vai me dar sorte se eu for ao culto domingo pela manhã. Nem todos que carregam uma Bíblia embaixo do braço, na verdade, amam a Deus. Algumas pessoas fazem por superstição. Sabe o que acontece? Deus não valoriza e não recebe superstição. Deus não se agrada de religião supersticiosa. Então, o que fica para a gente aqui o exemplo é que esses utensílios do templo possivelmente eram usados de forma supersticiosa. Então Deus, como não está se importando com quão religioso e supersticioso você pode ser, ele deixa que os utensílios sejam levados para o templo do falso Deus na Babilônia. Porque geralmente os religiosos tenderão a ser mais supersticiosos do que adoradores. Aí vem a pergunta, quem você tem sido? Aí vem a pergunta, quem nós temos sido? Religiosos, supersticiosos, frequentamos o culto, ofertamos, dizimamos, para não dar azar, para dar sorte, ou porque de fato amamos a Deus. Isso é muito importante e talvez é por isso que o povo tenha se deixado, Deus tem permitido que os utensílios sejam levados para o templo ali da Babilônia. Bom, espírito babilônico que está ali presente na Babilônia, como eu falei, em Nínive, no Egito, na Coreia, Alemanha nazista, no Brasil hoje, na cultura. Esse espírito babilônico ele tem um propósito, que é a falsificação. Entregar a nós falsos deuses, entregar a nós falsos resultados, entregar a nós falsos cultos. A Babilônia era uma cidade que crescia muito. A Babilônia era uma cidade que evoluía. Prédios eram edificados, prédios eles eram levantados. E era algo tão grandioso, quer dizer que não é apenas pelo poder de Deus e pela mão de Deus que uma cidade pode crescer. Mas sim, o espírito babilônico deste mundo, que é contrário ao reino de Deus, pode sim dar crescimento à economia, pode sim dar crescimento a uma cidade. E Babilônia crescia. Tanto crescia que o próprio Nabucodonosor constrói uma estátua dele próprio, de 26 a 27 metros, para que fosse adorada. Por que é Nabucodonosor nesse reino babilônico? Se o reino babilônico é um falso reino comparado ao reino de Cristo, Nabucodonosor é o falso Cristo desse reino. Nabucodonosor ele representa Cristo nesse reino que é falso, portanto, é um Cristo que é falso.
O texto que nós lemos em Daniel 1 vai dizer que o povo foi levado, utensílios foram levados e usou a palavra cidade de Sinear. Quem é Sinear? Sinear é uma cidade que é a mesma cidade que um dia foi construída, por exemplo, a Torre de Babel. Babel tem como representação o símbolo, a nomenclatura vem de Babilônia. Então, Sinear é a mesma cidade aonde um dia foi Babel. O que é Babel? Você que não conhece? Aquela cidade onde os homens se uniram para construir uma grande torre, para construir um falso reino, para serem senhores ao lugar de Cristo, para serem deuses. Porque o espírito babilônico sempre vai nos levar a um falso reinado, a fabricarmos falsos deuses. E esses homens se unem e constroem algo gigantesco, imenso. Babel. E quando eu pensava nisso, eu refletia algumas coisas. Por exemplo, Babel nos ensina também que esses homens unidos foram muito longe. E olhando o tempo que vivemos hoje, de redes sociais e briga política, econômica, no meio do povo de Deus, dos cristãos, eu diria para você, neste domingo, que os não cristãos, os ímpios, os não tementes a Deus, unidos, juntos, são mais fortes do que os cristãos divididos. E é isso que o espírito babilônico, que Satanás quer, dividir os cristãos. Hoje é notório nós observarmos pessoas que não temem a Deus se unirem e fazerem grandes feitos ao mesmo tempo que os cristãos estão divididos. Porque é isso que o diabo quer, dividir os cristãos. Sabe? E como eu consigo ver atuando espírito babilônico nos dias de hoje? Por exemplo, quando um cristão guerreia contra outro cristão na frente de um não cristão, sabe o que é isso? O espírito babilônico atuando. Hoje nós temos guerras no meio do povo de Deus, políticas, temos guerras culturais, direita, esquerda, a favor, sou contra, você não é cristão, você não entende nada, você é um ignorante, você não conhece a Bíblia. Enquanto nós estamos guerreando um contra os outros, estamos nos enfraquecendo. O reino de Deus está perdendo espaço, enquanto o reino babilônico está ganhando a cultura. Então o diabo quer, com o seu reino, derrubar você, derrubar a mim. É isso que ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer nos escravizar. O reinado babilônico tem como intenção nos escravizar. É nos podar, é nos punir. É nos fazer ficarmos, como eu falei lá no começo, de uma forma unilateral, ficarmos buscando nos posicionar se somos de direita ou sou de esquerda. Eu sou a favor, eu sou contra. Não, eu estou com esse. Não, eu estou com aquele. Nós não temos, irmãos, que nos posicionar na história. Nós temos que nos posicionar de forma vertical. Porque há um reino invisível que transcende o reino deste mundo. Esse mundo aqui, direita e esquerda, vai passar. Essa economia vai acabar. E Cristo voltará sobre as nuvens do céu com o seu reino verdadeiro, com o seu reino eterno. Outrora, por enquanto, invisível, mas se tornará real a nós. Ele já é real. O reino de Deus já se iniciou. Mas nós estamos que nos posicionar na história. Paremos de brigar por posições na história. E nos posicionemos em relação ao reino de Cristo. Dizer assim, eu sou do reino de Jesus. Há dois reinos que estão brigando. Não é direita e esquerda. É o reino da Babilônia e o reino de Jesus. E nós temos o último personagem aqui nessa história, que é o próprio Deus. Vai dizer que Deus é quem entrega Joaquim, o seu reino, utensílios, ao reino babilônico. Quem é Deus nessa história? Coisa aqui importante a falar sobre Deus. Deus, ele faz parte, tem esses dois reinos. Deus tem um reino visível que podemos ver, a sua manifestação, a sua adoração, a sua igreja, os seus filhos, mas também Deus tem um reino espiritual, que é sempre vencedor, que nunca é derrotado. Sabe, às vezes olhamos assim, pastor, então o reino de Deus está perdendo. Não está perdendo. Nós, como discípulos de Cristo, estamos perdendo tempo e deixando de ser usados por Deus, enviados por Deus,
quando estamos tentando nos posicionar na história. E nos falta nos posicionar em relação ao reino invisível de Deus. E duas coisas aprendemos aqui nesse texto que lemos. A primeira delas é que Deus está no controle de quem está no controle. Observe aqui, Deus está no controle de Joaquim. Quem é Joaquim? Joaquim é o rei de Judá. Joaquim é aquele que é responsável pelo povo de Deus. Mas não é ele que está no controle, Deus está no controle dele. Assim como Deus está no controle de Nabucodonosor, é Deus quem dá rei Joaquim a Nabucodonosor. Se Deus não apenas está no controle, que está no controle, o texto nos mostra que Deus também, o seu reino, está sobre todas as nações. O reino de Cristo está acima e é superior a qualquer reino. Hitler, Coreia do Norte, Irã, Brasil, presidente atual, os que passaram, a América, todos os reinos, o reino de Cristo é superior a eles. Percebemos no texto que é Deus quem movimenta os reinos e as nações. Então descanse. O reino de Cristo é superior. Ele é eterno e ele é invisível, porém real. Bom, continuando aqui o texto, a segunda coisa que nós aprendemos é que esse Espírito não só quer nos derrubar, mas esse Espírito quer nos treinar. Esse Espírito quer treinar você. Esse Espírito quer fazer com que você ande nos moldes do espírito babilônico, da cultura babilônica. E eu vou ler aqui com você, versículo 3 e 4, que diz assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei, e ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Versículo 3 e versículo 4. Eu quero chamar a sua atenção aqui, essa versão que é a versão NVI, mas vai dizer assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte. Algumas versões vai dizer que esse camarada, ele é chefe dos eunucos. Por isso que eu pedi que você lembrasse da profecia de Isaías, que vai dizer: muitos que forem levados para a Babilônia serão feitos eunucos. Então, vai dizer que o povo de Deus é levado e Daniel, os seus amigos, vão estar sob os cuidados desse camarada que é chefe dos eunucos. Então, o que a Babilônia quer é fazer de Daniel e dos seus amigos eunucos. Quem é Daniel? Um jovem de QI alto. O texto vai dizer, um jovem elegante, inteligente, sábio. E ele vai ser cuidado pelo chefe dos eunucos. Quem são os eunucos? Os caras que não podem casar. Os caras que são castrados. Que não podem constituir família. Que não terão descendência. E é sobre esse cara que eles vão ser supervisionados. E agora, olhando esse texto e a cultura de hoje, uma das coisas que esse espírito babilônico quer fazer, vou usar a palavra, é desmasculinizar os homens de Deus. O espírito babilônico, na cultura que vivemos, na história, quer desmasculinizar os homens de Deus. Fazer desses homens impotentes. Fazer desses homens que eles não cumpram o propósito de Deus na história com sua masculinidade. Ser eunuco é ser castrado. Não poder constituir família, não gerar filhos, não casar. Sabe, e assim Daniel, os seus amigos vão enfrentar isso. Agora, perceba comigo que Daniel, além de ser um exemplo de que inocentes sofrem, Daniel também é o exemplo que mesmo quando nós fazemos a coisa certa, não temos a garantia que tudo vai acabar bem. Daniel está exilado, mesmo sendo inocente. Daniel, em Judá, foi um jovem fiel, temente a Deus. Na Babilônia, continua sendo fiel a Deus, mas ainda assim vai ser alguém feito eunuco. Possivelmente é o que a história vai dizer.
Alguém diz assim, mas pastor, não, mas olha, Daniel foi fiel e ele foi liberto, foi livrado por Deus de 2 eventos. Ele foi fiel e Deus livrou ele do incêndio da fornalha e Deus livrou ele da cova dos leões. É verdade. Depois de ter sido castrado. Daniel é lançado na cova depois de ter sido feito eunuco. E eu, pensando, brincava assim, bom, se me fizerem eunuco, se a proposta for cova dos leões, pode me jogar. Não sei como eu agiria diante disso, tendo sido feito eunuco. Deus livra? Claro que livra. Levou Daniel? Livrou. Mas volto a dizer, isso não quer dizer que se você fizer tudo certinho, segundo a vontade de Deus, que isso garante que nenhum mal virá a você. Isso não garante que o desemprego baterá à sua porta. Isso não garante que você e os seus filhos serão vítimas desse vírus aí, coronavírus, Covid-19. Quantos são os cristãos que estão sofrendo com essa enfermidade? Quantos são os cristãos que podem estar agora desempregados por conta da economia, mesmo fazendo algo certo? Mas pastor, então o que isso me vale? Ser fiel. E Deus sempre será fiel. É o que o texto vai dizer até o final do capítulo e do livro. Esse espírito babilônico quer desmasculinizar os homens de Deus e também quer nos derrubar, alterar a nossa saúde sexual. Hoje muito se fala ideologia de gênero. O que é isso, pastor? É o espírito babilônico, não é o espírito de Deus. O Espírito de Deus é, Deus criou homem e mulher para se unirem em uma só carne e gerarem filhos e povoarem a terra. Quando age o espírito babilônico, então o homem perde a sua masculinidade, a mulher perde a sua feminilidade. Então não há mais casamentos segundo os planos de Deus, não há mais filhos segundo o plano de Deus, e é isso que o diabo quer fazer. Quer tentar você, ou seja, quer treinar você para você passar a jogar esse jogo. Treinar você para você jogar essa partida desse jeito, com essas regras. Agora, como ele treina você? Como esse espírito nos treina? Ele começa treinando os nossos jovens, adolescentes. Sabe, hoje muito se fala em uma cultura da educação do Brasil e do mundo contrária aos princípios bíblicos. Há hoje esse espírito babilônico que está nas universidades, nos colégios, treinando os nossos jovens, treinando as nossas crianças, porque é isso que esse espírito quer. Agora, nós temos 2 vertentes aí. Eu lembro dos mais antigos que diziam assim, olha, meu filho, você não vai para a faculdade. Diziam os pais mais antigos, você não vai para a faculdade, tá? Porque lá não é coisa de Deus. Lá vão lavar sua mente, lavagem cerebral, lá vão mudar completamente os pensamentos. Isso é verdade? Tem fundamento? Tem. Agora, hoje, podemos ter o extremo ideológico que também não guarda os nossos jovens desse treinamento, desse espírito babilônico presente na educação, não no Brasil apenas, mas no mundo. O que fazemos então em relação a isso? Bom, 2 coisas temos que fazer. A primeira delas é o extremismo, ou seja, fica longe da faculdade. Que isso, pastor? Admiro o senhor falando sobre isso. Sim, eu não concordo com isso. A primeira opção é essa, mais ortodoxa, mais tradicional, mais antiga. Não vá para a faculdade. Não faça vestibular. Fique em casa. Agora, a segunda opção, se a primeira é fique longe disso, a segunda opção é traga o Evangelho, Deus, Jesus, a Bíblia, para dentro da sua faculdade, para dentro do seu coração, para dentro da sua cultura. Combata o bom combate na faculdade, combata o bom combate no vestibular, combata o bom combate na cultura, sabendo que é uma guerra travada constantemente entre o Espírito de Deus e o Espírito babilônico, que quer treinar você, que quer moldar você. A terceira coisa que temos, esse Espírito quer nos derrubar, quer nos treinar, mas também esse Espírito quer nos quer tentar você. Número 3, lendo aqui versículos 5, 6 e 7 de Daniel 1, que vai dizer assim: O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei,
eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais, ou seja, aquele cara eunuco, deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abed-nego. Em algumas versões, Abed-nebo. Ou seja, temos que lembrar que Daniel está com os amigos em uma nação estranha, exilado. Ele está sem os seus pais, está sem a sua cultura, está sem a sua adoração ao seu Deus. Ou seja, diríamos que Daniel e seus amigos são jovens vulneráveis. E por isso Daniel é convidado a servir e lhe é oferecido comida e vinho. Observe que é na vulnerabilidade que temos que esse espírito babilônico vai nos tentar alimentar, dar o alimento da cultura, dar o alimento desse falso reino que é contra o reino verdadeiro de Jesus Cristo. Daniel é tentado, fragilizado, ele está, de alguma forma, desprovido de família, de bens, de afeto, de amor. Ele é alguém que está vulnerável. E quando estamos vulneráveis, a cultura não só nos tenta, mas trabalha para mudar a nossa identidade. Não é mudar quem nós somos em Cristo, quem nós sabemos que somos, o que Deus pensa sobre nós. Eles recebem novos nomes. E aqui estão os nomes e os seus significados. Os nomes hebraicos, por exemplo, de Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Ananias quer dizer o Senhor é misericordioso. Misael, quem é como Deus? Azarias quer dizer Javé, Iavé é meu ajudador. Agora observe que, ao contrário disso, os nomes impostos a eles, se Daniel é Deus é meu juiz, Beltsazar quer dizer Baal protege a minha vida. Ananias, o Senhor é misericordioso. Já Beltsazar já Sadraque é sob o comando de Acu. Quem é Acu? Acu é uma divindade. Acu é um falso Deus. Misael, que em hebraico quer dizer quem é como Deus, quem é como o Senhor. Mesaque diz quem é como Acu. É levado a alguém que diz que essa divindade é um Deus grande. Isso é o quê? Um falso reino, é uma falsa divindade. E por último, Azarias quer dizer Javé, meu ajudador. Abed-nego, Abed-nebo, quer dizer servo de Nebo. Quem é Nebo? Nebo é a maior divindade da cultura babilônica. Nebo é a maior divindade da cultura antiga. Então observe que seus nomes, por serem vulneráveis, eles são tentados e levados a ter a identidade trocada. Mas uma observação que fazemos em todo o livro é que em nenhum momento esses 3 jovens chamam a si mesmo ou um ao outro pelos nomes babilônicos. Toda vez que você ler a leitura onde eles estão falando, eles sempre se relacionam e falam de si mesmo nos seus nomes originais. O que isso quer dizer é que o mundo pode fazer com que você tenha outros nomes, apelidos. O mundo pode tentar mudar a sua identidade, mas só Cristo, de fato, pode mudar a sua natureza. O mundo pode dizer quem você é, quem você foi, quem você vai ser. Agora, só Cristo muda a natureza humana. O mundo pode dizer assim, você é um homem de sucesso, você é uma mulher de sucesso, você é um jovem inteligente, você é um cara bonito, você tem futuro. O mundo pode nos dar muita identidade, mas só Deus pode mudar a nossa natureza. E esses jovens têm a identidade do povo de Deus, mas têm os seus nomes mudados. E observe que os seus nomes são mudados como adoradores de falsos deuses. Olha aqui, Baal protege a minha vida, estou sob o comando de Acu, que é uma divindade. Quem é grande como Acu? Eu sou servo de Nebo. Sabe o que isso me diz? Me diz o seguinte, que o reino deste mundo, Satanás e o seu falso reino, não está interessado em que Deus você vai seguir ou servir, contanto que não seja Jesus Cristo. O diabo não está importando, por exemplo, quinta-feira tivemos o feriado de São Jorge.
O diabo não está nem aí se você vai servir São Jorge, São Pedro, Judas Tadeu, a Maria, ou quem você queira servir e adorar. Para o diabo não faz diferença. Escolha quem você quiser. Há um menu, um catálogo, uma prateleira cheia de divindades. Escolha. O que ele não quer é que você adore a Cristo. Ele não quer que você tenha a natureza trocada, mudada, salva, liberta pelo sangue de Jesus. Agora, esses jovens permanecem fiéis, usando os seus próprios nomes sempre que se relacionam. Agora, se olharmos três coisas que o espírito babilônico quer fazer em você, temos também que falar que enquanto estamos aqui, neste mundo, nessa cultura ainda atuante desse falso reino de Satanás, há o que Deus quer fazer em você aqui. O que Deus quer fazer através de você aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, lendo versículo 8 ao 16, extenso. Primeira coisa é, o Espírito de Deus, ele quer enviar você. Assim como fez com Daniel na cultura babilônica, Deus quer nos enviar nessa cultura. Vamos ler versículo 8 em diante para dizer assim. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Isso quer dizer que Daniel resolveu ser fiel a Deus. Isso quer dizer que mesmo vulnerável, com o nome trocado, ele decidiu ser fiel a Deus, não aceitando a comida e o vinho do rei. E olha aqui, e ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aqui me diz, gente, que em um tempo hoje de muita crítica, de muita revolta, de muita ira entre os cristãos, Daniel nos ensina que no meio de uma cultura babilônica, nós podemos ser sim pessoas cordiais. Podemos ser fiéis a Deus, mas pessoas inteligentes ao ponto de tratar os outros com cordialidade, de respeitar autoridades. Não é de amar a cultura, mas de sermos respeitosos, educados, gentis com as pessoas dessa cultura. E ele continua, pediu permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Me escute aqui. Deus pode fazer com que as pessoas achem graça em nós, mesmo nós não sendo adoradores da cultura que vivemos. Não é porque nós somos cristãos e somos contra e trabalhamos contrário a essa evangelização reversa da cultura da Babilônia que vivemos hoje no mundo inteiro. Isso não quer dizer que nós somos inimigos das pessoas. Me escute aqui, Deus pode dar graça às pessoas que não confessam a nossa fé para termos bons relacionamentos. O cristão, ele não tem que ser um cara difícil de lidar. Não tem que ser um cara que sempre está atacando pedra na cultura, mas é alguém gentil. É alguém que anuncia o evangelho com autoridade, mas com educação. E Deus pode dar graça às pessoas a nosso respeito. E é isso que Deus faz aqui com Daniel. Ele continua. Apesar disso, ele disse a Daniel, olha, eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Atenção aqui, porque é isso que o reino deste mundo, o falso reino, faz. Trabalha com os seus adoradores através do medo. Se você não fizer, você vai pagar. Se você não for assim, isso vai acontecer. Isso não é evangelho de Jesus. Isso é religião, é falso reino e falso Deus. Deus não trabalha por medo. Deus trabalha por convite, graça e amor. Daniel disse então ao homem que os chefes dos oficiais tinham encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Observou aqui os nomes originais. Peço-lhe que faça uma experiência com os meus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Continua. Esse homem, chefe dos eunucos, concordou
e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Daniel foi fiel, Deus lhe deu graça, e ele conseguiu, com o alimento que resolveu ter e se abster do alimento do reino babilônico, ser mais saudável. O que percebemos aqui é que o reino babilônico sempre vai dizer para você o que você deve comer para ficar fortinho, o que você deve beber para ficar fortinho. O reino babilônico sempre vai dizer para você: coma isso, beba isso, e você vai ter sucesso, e você vai ser feliz, e você vai ficar robusto, e você vai ser um grande cara. O reino babilônico, o falso rei babilônico, sempre tem os alimentos para nós. E Daniel se abstém. Sabe o que lembra isso? Essa é uma tentativa falsa do reino falso babilônico na história inteira. Vamos sair de Daniel, vamos a Gênesis 3. Lá está nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, Jardim do Éden. E Deus diz: comam de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Então vem a serpente, e ela traz para o homem e a mulher esse falso reino. E o que faz com ele? Com eles, dá para eles a falsa comida. Para Daniel foi banquete e vinho. Para Adão e Eva foi uma fruta de uma árvore. E diz: comam. O que foi que ele disse? Para nós não comermos. Tem certeza que foi isso que ele disse? Não, olha, ele não quer que vocês comam. Sabe por quê? O dia que vocês comerem, vocês serão fortes, parrudos, terão sucesso, serão imponentes. E Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Saímos de Gênesis 3, aonde o espírito babilônico, Satanás, seu falso reino, traz falsos alimentos. Vamos a Mateus 4, do 4 em diante, que vai dizer que nosso segundo Adão, porque o primeiro pecou, Jesus, é levado pelo próprio Espírito para ser tentado no deserto. E ali o mesmo diabo que estava agindo na Babilônia, agindo no Éden, agindo hoje, chega para Jesus e fala assim: olha, transforme essas pedras em pães e coma. O diabo mais uma vez diz: o alimento que você deve comer é esse. Você está com fome, se alimente e você vai ficar forte, parrudo, está fraco, está jejuando. Então Jesus, que é o melhor Daniel, que é o segundo Adão perfeito, olha para o diabo e diz: não só de pão, ou nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra, aleluia, que vem dos lábios, da vontade, da mente, da palavra de Deus. Então observe isso. O espírito babilônico sempre vai tentar você dizendo: olha, você deveria se alimentar disso para ter sucesso. Cuidado. Daniel é aquele que nos mostra que foi enviado a essa cultura, mas é fiel respeitando a autoridade, é fiel tendo graça diante dos homens. E Deus nos enviou nessa cultura para sermos fiéis, para encontrarmos dos homens a graça que precisamos, para propagarmos o Evangelho e a Palavra de Deus. A segunda coisa que Deus quer fazer em você e através de você é que o Espírito de Deus não só te envia, mas te fortalece. Vamos ler o versículo 17, até o 20, que diz: a esses 4 jovens, olha o que Deus fez. Se Deus deu graça lá atrás, aqui Deus deu sabedoria e inteligência. Sabe o que é isso? É Deus fortalecendo aqueles o qual enviou. Deus não só nos envia e nos abandona, Deus nos envia e nos fortalece para vivermos aqui. É Deus sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, observe, é Daniel, sempre pelo nome. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença,
os chefes oficiais, aquele cara eunuco, os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Nem Ananias, nem Misael, nem Azarias, seus nomes originais. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Esse texto nos diz e nos demonstra o que o Espírito de Deus faz em e através daqueles que Ele envia. Sabe, não se desespere, vemos hoje uma cultura que, como a de Daniel, temos esse falso reino, temos esse espírito babilônico nas faculdades, na política, na mídia, nas novelas, nos filmes, nos seriados, sabe, treinando, tentando, moldando as pessoas, dando a eles falsos deuses. E às vezes o falso Deus não é um que você conhece em uma imagem, mas às vezes o falso Deus é o Deus chamado trabalho, é o Deus chamado sucesso. Agora observe que enquanto nós estamos aqui da parte de Deus e como povo de Deus, Deus só não nos envia, mas Deus nos fortalece. Deus nos dá graça, nos dá sabedoria, conhecimento para vivermos aqui. Sabe, Deus quer fortalecer a sua vida, a minha vida, para nesse tempo sermos homens, mulheres, jovens, adolescentes de Deus como Daniel, fiéis. Vamos sofrer, pastor? Vamos sofrer. Não quer dizer que se não fizermos tudo certo, nós não vamos passar alguma dificuldade. Mas Deus é quem vai nos fortalecer enquanto nós estamos aqui. Isso nos diz que Daniel e os seus amigos, eles receberam de Deus graça, sabedoria e conhecimento. Eu me lembro de Jesus, narrado em Lucas 2, que Jesus então crescia, cheio de graça, sabedoria, conhecimento diante de Deus e dos homens. Deus faz isso por Cristo e faz isso por nós. E também nos diz, meu amigo, meu irmão, que a gente precisa nesse tempo aqui, nessa cultura, que Deus nos fortaleça, mas precisamos de amigos fiéis a Deus para caminhar com a gente. Daniel não estava sozinho, tinha os seus amigos. Você precisa, escute aqui, você precisa do Espírito de Deus para te fortalecer, mas também precisa de outras pessoas cheias do Espírito de Deus para caminhar com você. Não tente caminhar na cultura, na faculdade, no colégio, na família, no trabalho, sozinho. Mas se imuna do Espírito de Deus, já cheio dele, mas caminhe ao lado de pessoas que também estão cheias do Espírito de Deus. E por último, e terceiro, esse Espírito de Deus também quer sustentar você. Observe, ele nos envia, nos fortalece e nos sustenta. Olha o versículo 21 que diz: Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Duas coisas aqui importantes. Daniel permaneceu. Sabe o que isso quer dizer? Nem todos permaneceram. Um exemplo, Nabucodonosor passou. O texto vai dizer que Daniel permaneceu até o reinado de Ciro. Sabe quanto tempo depois? Quase 70 anos depois de Nabucodonosor. Entre Nabucodonosor e o rei Ciro, foram em média 13 reinos, 14 reis. Passaram 13 reinos, 13 reis, e Daniel permaneceu ali. Sabe o que quer dizer? Deus vai te sustentar aqui. Deus vai te sustentar em meio à pandemia, em meio à cultura babilônica, em meio à tentativa desse espírito de treinar você, a sua família. Deus vai sustentar você. Isso é algo a respeito sobre o futuro que aguarda os filhos de Deus. A Bíblia diz: tudo vai passar, as minhas palavras não passarão. Passará um reino, passará o nosso presidente, virão outros, já passaram alguns, mas o povo de Deus permanecerá em Cristo para sempre, porque a salvação, aleluia, a salvação é eterna, ela é para sempre. Escuta aqui, vai passar reino. Você que hoje briga por partido político, você briga por conta de política, economia, sociologia e quer se achar na história o seu lugar, se posicionar, saiba que governos vão passar,
políticos vão passar, ideologias vão surgir novas, mas o reino de Cristo é eterno. E quem está em Cristo permanecerá com ele para sempre. Deus sustentou Daniel, vai nos sustentar. Essa é uma promessa para todos os filhos de Deus. Porque Deus nos sustenta. Enquanto estivermos aqui, Deus vai nos dar o que precisamos. E esta palavra que eu encerro, porque percebemos no texto que nós lemos, capítulo 1 inteiro, que por 3 vezes diz que Deus deu. Por exemplo, versículo 1, diz que Deus quem entregou Joaquim a Nabucodonosor. No versículo 9, vai dizer que Deus deu graça a Daniel diante dos homens. Versículo 17, que lemos agora há pouco, vai dizer que Deus deu a esses jovens sabedoria e conhecimento. Deus é um Deus que entrega. Deus é um Deus que doa. Deus é um Deus que dá. Não importa o que você enfrente hoje com o seu filho, com a sua família, este texto, a série de mensagens é para alertar você, como igreja, como servo de Deus, que não podemos ficar presos àquilo que estamos vendo. Há algo maior, há algo sobrenatural, há um reino invisível. E Deus quer nos convidar a termos fé e nos posicionarmos neste mundo, não apenas em ideologias e partidos, mas nos posicionarmos em relação ao reino de Cristo e ao reino da Babilônia. Quem vamos ser? A quem vamos adorar? A quem vamos servir? Enquanto brigamos por partido político, ideologia e posição, nós não estamos posicionando em relação ao reino de Cristo. E nos pegamos muitas vezes adorando a falsos deuses e servindo a um falso reino. E é isso que o diabo quer, nos escravizar, nos aprisionar. E se Deus é um Deus de entrega, ora, qual é a entrega de Deus? Não apenas deu graça, deu sabedoria, conhecimento. Mas vou lembrar você, João 3,16, que vai dizer assim, porque Deus amou tanto o mundo, sabe o que Ele fez por amar o mundo? Ele deu. Ele entregou o seu Filho. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia que Deus é um Deus que permite que vivamos aqui, mas é um Deus que nos enviou a este mundo. Quando Deus nos salva, Ele está nos salvando e nos enviando de volta. Atenção você jovem e adolescente. Deus nos salva e nos envia. Sabe, como fez com Daniel. Daniel não pediu para estar lá. Ele não pecou para estar lá. Mas Deus permitiu que ele estivesse lá. Que ele vivesse aquilo. Para que fosse luz, para que fosse fiel. Reinos passaram. Reis passaram. E ele permaneceu. Eu creio que Deus fará você permanecer, você jovem adolescente, mas se posicione. Não se preocupe tanto em se posicionar em relação a ideologias e partidos, mas se posicione em relação a que reino você está servindo, ao falso reino deste mundo ou o reino verdadeiro e eterno de Jesus Cristo. E para você que nos ouve neste domingo ou na história, sabe que todos nós nascemos no reino babilônico. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós que nascemos no reino babilônico já estamos condenados ao juízo de Deus e à morte eterna. E só Jesus, através do seu sangue na cruz, pode mudar a nossa natureza. Como eu disse, o mundo e a cultura pode mudar o seu nome. Chamar você de homem, de mulher e de outros títulos de gênero. Pode chamar você de homem de sucesso, homem fracassado, mulher de vitória, mulher bem-sucedida, a dona de casa, não importa, mas só Jesus pode mudar a sua natureza hoje. Só Jesus pode mudar a sua história. Se você não é um servo de Deus, se você não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você não está em adoração aos falsos deuses, que hoje, nesse domingo na história, você seja feito um servo de Deus. Que haja salvação na sua vida e na sua história. E por isso eu vou orar nesta noite. Orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela salvação para que chegue no seu lar. Então eu quero hoje, primeiramente, orar com você que não é cristão. Você que nos visita, nos assiste pela primeira vez, segunda, terceira. Faça hoje Deus o seu Senhor e faça parte do reino verdadeiro e eterno de Jesus Cristo. Todos os demais reinos são falsos e vão passar. Então hoje quero orar na sua casa, aonde estiver, coloque a mão no seu coração e eu vou orar com você. Vamos orar juntos. Pai,
Eu oro a Deus neste domingo e na história, onde minha voz chega, seja qual for o dia da semana. Oh Deus, para que haja salvação neste coração, nesta casa. Deus, lava, Senhor, esta vida. Senhor, redime com o teu sangue, apaga o passado, muda um nome, escreve o nome no livro da vida, muda a natureza, Deus, que haja novo nascimento, que haja salvação, ó Deus, nesse dia da história. Eu oro a Deus para que hoje, onde há arrependimento no coração, aonde há, Deus, arrependimento de mente, que o teu Espírito hoje, ó Deus, o Espírito de Deus, que hoje invada graciosamente o coração e mente, trazendo, Deus, o convencimento de quão pecadores nós somos e só há um Deus na história verdadeiro que salva a nossa vida. Por isso, Pai, nesse dia, nessa noite, nesta manhã, Senhor, que haja salvação, convence este homem, esta mulher, esse jovem do seu pecado e que ele reconheça que só Cristo é o Salvador e entregue o seu caminho ao Senhor, assim como Cristo se entregou por cada um de nós naquela cruz. E também oro, Pai, agora nesse momento, por cada cristão, Senhor, que está vivendo dias difíceis, ou que está sofrendo, indagando, Deus, por que estou sofrendo se eu sou fiel a Ti? Que ele saiba, Deus, mesmo que o sofrimento chegue e vai chegar, porque estamos no meio de uma cultura decaída, que o Senhor vai sustentá-lo, que o Senhor vai ajudá-lo a permanecer, Senhor, todos os dias da sua vida, e mesmo quando o ar lhe faltar, e mesmo quando o ar lhe for arrancado dos seus pulmões, que ele estará face a face com Deus, porque o reino de Deus é visível, mas também é invisível e eterno. Eu oro por esse jovem, Deus, por esse adolescente que está, ó Deus, no meio de uma cultura tão pervertida, na faculdade, no vestibular, no colégio. Deus, que esse jovem adolescente esteja preocupado também, Deus, a se posicionar na eternidade, a dizer, eu pertenço ao reino eterno, verdadeiro do senhorio de Cristo Jesus. E Deus, que ele seja como Daniel, alguém enviado, Deus, na faculdade, no vestibular, no colégio, de forma inteligente, de forma educada, de forma graciosa, Deus, para que o mundo veja nele a luz de Cristo. Dê graça a esse jovem, dê sabedoria a esta jovem, conhecimento para fazer a diferença como Daniel fez. Ele permanecerá, ó Deus, passarão aí os anos e o Senhor ajudará ele a ser fiel na história. Assim oramos, ó Pai, que os nossos olhos hoje se abram para a realidade daquilo que estamos brincando ou não estamos enxergando, que há, Deus, um falso reino, aonde Satanás, decaído desde o dia em que foi banido dos céus, está trabalhando firmemente para criar o seu falso reino, as suas falsas ideologias e culturas, para treinar os homens, e nós temos que ter os nossos olhos abertos, ó Pai. Obrigado por este tempo, é o que oramos assim no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém na sua casa. Deus te abençoe. Eu quero terminar lendo para você aquilo que eu escrevi, dizer para você que Jesus é o maior Daniel e as comparações devidas. Ambos passaram, Jesus e Daniel, ambos passaram da realeza de glória para a humildade da pobreza e retornaram à glória da realeza novamente. Ambos saíram de casa para entrar em um mundo sombrio e oposto a eles e a tudo o que acreditavam. Ambos foram cheios do Espírito Santo. Ambos viajaram com alguns amigos fiéis através de adversidades e dificuldades. Ambos tinham uma tremenda sabedoria para tomar decisões éticas sob coação. Ambos receberam autoridade incrível, ajudando a governar reinos. Daniel, o babilônico, Cristo dos céus. Não se casaram com uma mulher, nem tiveram filhos. Ambos pararam para orar por sabedoria ao longo de sua árdua jornada por este mundo. A Bíblia não tem nada de ruim a dizer sobre qualquer um dos dois. Ambos foram injustamente acusados e presos, sobre falsas acusações, mesmo que os líderes religiosos da época ou políticos que supervisionavam o caso e o processo os tivessem declarados inocentes. Os dois foram colocados em uma tumba ou um poço e, incrivelmente, saíram de lá vivos. Ambos tinham um caráter exemplar. Humildemente se opuseram ao mal demoníaco e sofreram muito por sua lealdade. Hoje, os dois homens estão juntos. Daniel está servindo ao Rei Jesus eternamente nos céus.